Olá, meus queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia Alexandre de Freitas, professora de Prática de Ensino da FACEL, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do ENAD. Coloquei essa menininha aí, porque ela pode representar o pânico de alguns de vocês, mas não se preocupe, vocês têm uma boa base e hoje a gente só vai revisar e eu vou dar algumas dicas que são de suma importância para que vocês arrasem no exame, tá certo? Neste vídeo, falaremos um pouquinho sobre letramento científico, educação ambiental, metodologia do ensino de ciências. Vamos lá? As provas, elas costumam, ter um padrão. Toda vez que vocês forem fazer um concurso público, é importante que vocês peguem as últimas provas para dar uma análise e ver o que é cobrado, o que eles costumam avaliar, o que eles costumam exigir. Bom, feito isso, eu pude observar o seguinte, que as provas do ENAD, elas seguem um padrão, assim como do Enem, Prova Brasil, que vão seguir o que o Ministério da Educação pensa e exige, e essa exigência ela vai estar de acordo com o governo vigente. Então, veja, estamos no governo Lula, que é um governo de esquerda que põe em pauta as questões ambientais, que busca lutar parcerias com outros países, está enganjado nessa questão ambiental. Então, quando você tem o governo voltado para essas questões, a prova ela vai cobrar, ela tem uma tendência a cobrar essas questões ambientais, ela tem uma tendência a pautar assuntos que a extrema-direita não costuma conversar, não costuma trazer para o palco das discussões. Então, esta prova de 2024, ou seja, do ano passado, ela não está disponível no site do MEC e os alunos que fizeram ano passado, eles não puderam levar para casa. Feito isso, a gente fez o quê? Quanto professor? Eu e os meus colegas da pedagogia fomos ao site do MEC e analisamos essa prova, que lá tinha um mapa, eles denominam de mapa da prova de 2024, ao qual tem-se as competências, habilidade e objeto de conhecimento que foi avaliado, bem típico da linguagem da BNCC, E dentro dessa linguagem destaca-se o letramento científico, que eu vou falar com vocês, a diferença de letramento para alfabetização científica. Vamos trabalhar hoje a educação ambiental e cidadania, sustentabilidade e o uso de metodologias de ensino de ciências. Vamos revisar, afinal, vocês já viram isso no decorrer do curso. Do mapa da prova. Como eu disse, o letramento científico é um objeto de conhecimento que se repete muito no decorrer desse exame de 2024, que se repetiu. E dentro desse letramento, dentro desse objeto, a habilidade 8 se referia a planejar ações e projetos educacionais que contribuam com o desenvolvimento sustentável da sociedade. A competência, reconhecer a complexidade do fenômeno educativo e intervir de forma consciente do seu papel como docente para promover a cidadania, o respeito aos direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental com vistas à formação integral dos estudantes. Pessoal, diante disso, o que nós podemos pensar? Planejar ações e projetos. Quando se fala de ações, pode ser desde um plano de aula a projetos educacionais propriamente ditos. Isso vocês fizeram no decorrer do curso, porém é importante relembrar que todos dois, eles têm elementos básicos. Tem um tema, tem um título, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, descrevendo ali o desenvolvimento com passo a passo que você vai fazer, e as referências do qual você trouxe ou você vai utilizar dos livros ou do assunto que você vai abordar. Tá, se os dois têm isso, qual a diferença então? O
plano de aula, ou até mesmo uma sequência didática, ela tem uma duração menor. O plano de aula ele vai durar uma aula de 50 minutos ou 60 minutos, né, se for hora-aula, ou até mesmo 2 aulas. A sequência didática ela pode ter a duração aí de uma semana, 2. Já o projeto ele tem uma duração a longo prazo, né, visa aí alguns meses, semestre ou trimestre, ou até mesmo anos, né? Essas são as diferenças básicas. E vocês já viram isso no decorrer do curso, como já disse anteriormente. Certo. Como que eu vou pensar em relação ao projeto? Vou fazer um projeto na área de desenvolvimento ambiental, na área da educação ambiental. O que eu preciso saber de muito importante? Não se empolgue nos objetivos específicos. Cada objetivo específico requer uma metodologia. Logo, basta 1 objetivo geral, 3, no máximo, objetivos específicos. Desta forma, você vai estar coerente com a sua proposta de trabalho e vai conseguir atender dentro do que é proposto, dentro do tempo também, porque essa prova ela costuma ser muito extensa, muito cansativa, com enunciados gigantes, com texto 1 em comparação com o texto 2, depois vem a proposta, depois vem as alternativas. Então, seja cauteloso, astuto, né? Use da sua astúcia para você ser objetivo e claro nas suas respostas. Tanto pode ser uma prova objetiva, predominantemente, como foi algumas, como também pode ser uma prova com bastante questão discursiva, como foi outras. É uma caixinha de surpresa, não dá para prever. Como eu disse para vocês, de governo a governo, ela tem um perfil diferente. Então, o que pode ser feito aqui é a gente ver o que já foi cobrado e pensar nisso para a prova deste ano de 2025. Dentro dessa competência de reconhecer a complexidade do fenômeno educativo, intervir de forma consciente. É você, professor, pedagogo, saber que você não pode estar neutro diante de questões sociais, políticas e econômicas e, mais ainda, você precisa levar para dentro da sua sala de aula e adequar a linguagem das suas crianças para pautar isso, de modo que elas tenham criticidade, porque cidadania é aquele que sabe dos seus direitos e deveres e sabe se posicionar de forma crítica. E para ser assim, ele precisa ter conhecimento sobre o assunto. Então, esse papo de futebol, religião e política, né, não se leva para a sala de aula, não se discute, está errado. Você, quanto educador, precisa sim discutir as questões que estão dentro desta área de política, sociedade, cultura, lazer, educação ambiental, de modo a fazer os alunos a refletir, a pensar em atitudes e posturas que sejam adequadas e que são, digamos assim, melhores para o bem comum da maioria da sociedade. Vamos lá? Quando se fala em cidadania, é importante pautar José Murilo de Carvalho, um excelente estudioso no assunto, e o livro clássico dele, Cidadania do Brasil, Um Longo Caminho, ele vai conceituar como a cidadania não é um conceito estático, ou seja, parado, mas sim um conjunto de direitos civis, políticos e sociais que se desenvolvem ao longo do tempo e variam de acordo com o contexto histórico e social. Para Carvalho, a cidadania envolve tanto o reconhecimento de direitos individuais quanto a participação ativa na vida política e social, com um forte senso de pertencimento a uma nação e ao Estado. Ou seja, somos brasileiros, devemos nos unir pela pátria, o bem comum. Deste modo, vamos pensar qual é o tema, o assunto que envolve a nação
e que pode estar na prova e que envolve cidadania. O exemplo que eu trouxe para vocês é o tarifaço do Trump, como que isso pode afetar o Brasil, né? A Carta Capital é um jornal online, também tem impresso, salvo engano, mas ele é online, que traz essa abordagem e mais outras abordagens sociais, políticas, culturais. É um jornal com uma séria idoneidade. Foi a professora Elisa que me recomendou uma vez e agradeço muito. É um jornal que vocês podem acompanhar diariamente até o dia da prova. Por quê? Para que vocês se mantenham atentos, informados sobre a contemporaneidade. Essa prova, ela costuma avaliar o grau de informação que vocês têm sobre os assuntos atuais e como que vocês são capazes de discorrer sobre ele e até mesmo como adequar a linguagem das crianças. Deste modo, como que levaria esse assunto para a sala de aula? No sentido de, o Trump está se envolvendo nas questões políticas do Brasil? Não. Vocês fariam da seguinte maneira: pessoal, com esse tarifaço, primeiro explica, né, o que seria esse tarifaço, né? Se eu vou comprar essa caneta e ela custa R$1 no Brasil e eu vou exportar lá para os Estados Unidos, quem for comprar, vai comprar ela, suponhamos que por $1, mas com os 50% ali sobre essa caneta, ela vai ser $1,50, eu acho que é isso a moeda americana, né? E isso vai ser repassado para os consumidores de lá. Então, entre essa caneta que tem um imposto de 50% e uma outra caneta, né, que o país não tenha essa tarifa tão alta, o americano ele vai preferir comprar uma caneta que também serve para escrever, tal qual a brasileira, mas com uma taxa de imposto muito menor, porque ele vai conseguir repassar para o cliente dele num valor menor e assim ele vai ter um lucro maior. Explicando isso de uma forma bem simples para uma criança, ela vai conseguir entender como que isso vai impactar a vida dos brasileiros, mas também dos americanos. Nós temos que lembrar que o Brasil é um dos mais produtores de carne do mundo, mas os Estados Unidos são os que mais consomem carne no mundo. Se para nós pode ser ruim, porque não vamos ter para onde exportar, nós, empresários, pessoas do agronegócio, que vão deixar de exportar para os Estados Unidos, mas eles não vão deixar de produzir. Os bois já estão nascidos, já estão no pasto. O que eles vão fazer? Vão ter que jogar para o mercado interno, ao invés de exportar. Entre exportar e mercado interno, é óbvio que eles vão querer exportar, porque eles vão vender em dólar, vão ganhar mais. Porém, se eles jogam no mercado interno, eles vão ganhar em reais, eles vão ganhar menos. Mas quem ganha com isso? A população em massa, o assalariado, né? Você, eu e os outros brasileiros que vivem de reais e que pagam, né, por essa carne ali no supermercado. Então, até que ponto esse tarifaço do Trump é tão ruim assim para o Brasil? E será que só existe os Estados Unidos para comprar? Não, não existe só eles. Existem outros países que também podem querer vir a comprar. Então, essas questões são necessárias para serem pautadas no 5º ano, no 4º ano, que já são mais grandinhos e que podem avaliar isso daí. Isso é ser cidadão. Isso é compreender as complexidades socioeconômicas de seu país, ver onde isso pode beneficiar e também prejudiciar, mas até que ponto é necessário que ocorra diálogos, né? Então, o pedagogo ele tem que ser muito maduro o suficiente para que não deixe as crianças se contaminarem com falas de seus pais, né? E ao mesmo tempo aprenderem questões que eles não ouvem dentro de casa. Aqui novamente a gente tem outro objeto de conhecimento que são os fundamentos metodológicos
específicos do ensino de língua portuguesa, matemática, ciências e outras matérias, identificar os fundamentos metodológicos de ensino, selecionar como competência, selecionar, analisar, adaptar, elaborar e utilizar metodologias de ensino, recursos didáticos e processos avaliativos que empreguem variadas linguagens e tecnologias, de maneira crítica e significativa, favorecendo a produção de conhecimentos, a autonomia discentes, a valorização da identidade dos envolvidos e o processo de ensino-aprendizagem de pedagogia. Ora, pessoal, aqui, mais uma vez, nós vemos a importância dos FTMs, né? Eu tanto trabalhei com vocês. E também, aqui, ó, olha os verbos. Elaborar, usar metodologias. Então, novamente, alude à possibilidade de ter planos de aula a ser feito, ou projetos, ou ainda de adaptar, ou até mesmo de identificar variadas metodologias de ensino, desde o ensino tradicional, aquele da memorização, o aluno ser aquele que é atento ao professor, que sabe de tudo, que é o dono do processo avaliativo, desde os métodos mais modernos e significativos, como dentro de ciências nós temos a metodologia de ciência por investigação, que eu já trabalhei com vocês, que está dentro do método construtivista. Ciências, que pode ser trabalhada através da aula, sala de aula invertida, não só ciências, mas qualquer outro conteúdo. E até mesmo metodologias ativas, que vai desde crossing over, jogos, brincadeiras, até mesmo pesquisas, seminários. Então, é importante vocês reverem essas metodologias ativas de ensino, que são elaboradas a partir do momento em que o professor é o mediador e o aluno é ativo, coautor do seu conhecimento. E é isso, pessoal. Hoje vimos que existe uma diferença entre letramento científico e alfabetização científica. Não, professora, a senhora não falou. Vou falar agora. Pessoal, a alfabetização científica é você saber ler os signos, né, da alfabetização. A exemplo, M de metro, mg de miligrama, L de litro, mas tem dificuldade, às vezes, de entender isso no contexto. Aí entra o letramento científico. O letramento científico é o conhecimento que o aluno traz, muitas das vezes, de sua casa, desde a educação infantil. Existem vários níveis de letramento científico, porque o letramento científico significa, consiste em saber usar da ciência, em saber fazer dela usufruto, saber explicar, saber se posicionar. Então, o letramento científico aqui, né, ele vem no sentido de saber usar da ciência na leitura e interpretação para que se posicione de forma crítica, desenvolvendo assim a cidadania. A sustentabilidade, então, ela vai vir como algo a se fazer em prol do meio ambiente em que o aluno pense em formas de cuidar, preservar, reutilizar, praticando a política dos 3 R's e, desta forma, buscando desenvolver-se de forma sustentável. O uso de metodologias do ensino de ciências é uma outra possibilidade que também pode cair nessa prova. Eu agradeço a atenção de vocês e a paciência, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!